Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. Hoje vamos meditar em Provérbios 15. Provérbios 15 nos fala a respeito dos cuidados que devemos ter com as nossas palavras. Aquilo que nós dizemos impacta na nossa vida. Precisamos prestar atenção ao que dizemos, a forma como nós falamos com as pessoas. E o versículo 1 nos diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então nós vemos aqui que quando você responde a uma situação de forma branda, de forma calma, de forma serena, você consegue acalmar alguém que esteja com raiva, que esteja com fúria. Mas aquele que não administra bem o uso da palavra, quando a pessoa é abordada por alguém que está com raiva, que está chateada, que está querendo tirar satisfação, e ela lança uma palavra dura, ela aumenta o nível da situação para pior. Isso é causa de muitos divórcios, é causa de muita revolta dos filhos contra os pais, é causa da dissolução de muitas sociedades e também é motivo de muitas demissões. Pessoas que perdem o seu posto no trabalho porque não dominam aquilo que dizem, não dominam aquilo que falam. Veja que o versículo 2 fala que a língua dos sábios adorna, ou seja, enfeita a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Estultícia significa tolice. Então, o sábio, ele medita no que vai dizer e ele medita na forma como vai falar. O sábio, quando ele diz aqui adorna a sabedoria, significa que o sábio, ele busca ter sabedoria. Ele busca ter conhecimento. Essa busca por sabedoria e por conhecimento demanda esforço da pessoa. A pessoa precisa ter curiosidade, ela precisa ter interesse em conhecimento, em aprender a sabedoria. Em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 7, está escrito assim, que a coisa principal é adquire a sabedoria, adquire-a com tudo o que você possui. Então, adquirir a sabedoria com tudo o que você possui é você dedicar o seu tempo lendo a palavra de Deus, é você dedicar o seu tempo não apenas lendo, mas também meditando, refletindo naquilo que você deve fazer nas mais variadas situações da vida. A sabedoria também exige que você selecione os seus amigos, que você se afaste daqueles amigos que não estão preocupados com a sabedoria e que gastam o seu tempo, a sua boca, com tolices. Quando a parte B desse versículo 2 fala, mas a boca dos tolos derrama estultícia, ele está dizendo, a boca dos tolos derrama fofoca, falar mal a respeito dos outros, ficar falando a respeito de política, de futebol, de questões religiosas, sem um fim específico, sem um propósito. Pessoas que ficam falando e entrando em debates que não vão levar a lugar nenhum. Então, o sábio, ele presta atenção nos lugares que ele entra. Ele vê, ele presta atenção se aquela conversa é uma conversa tola. E se ele vê que a conversa não vai levar a lugar nenhum, ele sai daquele ambiente. Uma outra coisa do sábio é que o sábio não fica espalhando fofoca, não gasta tempo falando mal a respeito do outro, mas ele fala com o outro para resolver a situação.
No versículo 4, fala que uma língua saudável é árvore de vida. Ou seja, uma língua que tem saúde, né, é como se fosse uma árvore de vida. Uma pessoa que tem uma língua saudável, tudo que ela fala traz vida para aqueles que estão mortos. A língua saudável ajuda aquele que está ansioso a ficar calmo. Anima aquele que está em depressão. Traz força para aquele que se encontra fraco e abatido. Agora, a perversidade nela, ou seja, na língua, quebranta o espírito. Uma pessoa que tem uma língua perversa vai fazer com que o ansioso fique mais ansioso, vai fazer que uma pessoa deprimida se sinta pior do que ela já se encontra, vai fazer com que o fraco e o oprimido, o abatido, se sintam ainda muito pior. Mais uma vez, esse versículo nos mostra a importância de escolhermos as pessoas que andarão conosco. Se você anda com uma pessoa e você diz que tem um objetivo de fazer um projeto e a pessoa fala: isso não vai dar certo", fuja dessa pessoa, porque essa pessoa não é sua amiga. Ela é uma pessoa que está ali para lançar palavras de maldição em relação aos seus projetos e em relação ao que você está buscando. São perversos aqueles que usam a língua para desmerecer, diminuir, ridicularizar, ofender, xingar outras pessoas. Se una com pessoas que têm palavras de sabedoria, que têm conselhos, que podem ajudá-lo a resolver as situações para as quais você precisa de ajuda. O versículo 7 fala que os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. Então, mais um versículo que fala: quando você conversa com os sábios, o que eles têm é conhecimento. E o conhecimento é tudo o que nós precisamos para encontrar as saídas, as respostas, as soluções para os problemas que nós enfrentamos. Você não deve pedir opinião de pessoas que vivem com os seus achismos. Existem pessoas que precisam tomar decisões: se abrem ou não um negócio, se casam ou não com uma pessoa, se fazem ou não uma viagem, e elas conversam com uma pessoa que não é casada. Como que você quer um conselho se deve ou não casar com alguém e você pede um conselho para alguém que é solteiro? Essa pessoa que é solteira não passou por essa experiência. Como você quer fazer uma viagem, um intercâmbio para um lugar e conversa com uma pessoa que nunca foi para aquele lugar? Você precisa conversar com quem tem a experiência, que tem o conhecimento, que efetivamente pode ajudá-lo. E muitas vezes as pessoas não prestam atenção nisso. Elas falam: vou pedir o conselho para o meu pai, para minha mãe, mas você deve honrar o seu pai e a sua mãe, sim, mas muitas vezes eles não são autoridade naquele assunto para o que você precisa de uma resposta. Muitas vezes a resposta vai estar em um professor, em um pastor, em uma pessoa que já foi para aquele lugar, que vai trazer o conhecimento necessário para que você absorva esse conhecimento e saiba que decisão tomar. Agora, o coração dos tolos não fará assim. O coração dos tolos, por ser tolo, não se preocupar com o conhecimento, vai despejar palavras tolas. Depois o versículo 14 fala que o coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia, ou seja, de tolices. Então, quem tem
um coração sábio sempre vai buscar conhecimento. Coração sábio fala a respeito de quem está buscando a sabedoria. Agora, os tolos, eles se alimentam de tolices. O tolo fica numa roda de conversa onde a fofoca, falar mal dos outros, ficar fazendo piadas e conversas que não vão levar a lugar nenhum, fica ali preso nessas rodas de conversas. Preste atenção na forma como você administra o seu tempo. Não perca o seu tempo com rodinhas de conversa que não vão levá-lo a lugar algum. Depois o versículo 23 fala que o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Então o versículo 23 nos mostra que quando um homem consegue dar uma boa resposta que resolve a situação, ele se alegra, ele fica feliz porque ele resolveu a situação. E quando uma palavra é dita exatamente no tempo em que ela deve ser dita, da forma como ela deve ser dita, ela é boa, porque ela soluciona a situação. Então o versículo 23 aqui está confirmando o versículo 1, que fala que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, quanto é importante você medir as suas palavras, medir a entonação das palavras e verificar a forma como você fala a respeito de um assunto. Depois, o versículo 26 fala que abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Então Deus abomina os pensamentos do mal. Aquele que é mau, ele só maquina e fica o tempo todo pensando em coisas erradas, pensando em como prejudicar o próximo. Se você tem pensamentos maus, limpe os seus pensamentos, porque nós falamos aquilo que nós pensamos, nós verbalizamos aquilo que está no nosso coração. Por isso é necessário limpar, lavar o nosso coração e os nossos pensamentos. Os pensamentos do mal são abomináveis para o Senhor porque é a partir dos pensamentos que surgem os projetos, os planejamentos, as estratégias pensadas para se praticar o mal. Tudo começa no pensamento. Então cuide dos seus pensamentos. Agora, as palavras dos limpos são aprazíveis. Em outras palavras, aquele que é limpo de coração e limpo de pensamento, ele vai verbalizar, ele vai usar palavras que são agradáveis, palavras que são aprazíveis, palavras com o objetivo de resolver as situações. E o versículo 28 fala que o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Esse versículo exatamente se alinha com o versículo 26. O 26 que nós acabamos de comentar, que fala que os pensamentos do mal são abomináveis ao Senhor, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. O 28 completa dizendo que aqueles que são justos, eles lavam o seu coração para pensarem o que vão responder em cada situação. Mas os ímpios, a boca dos ímpios, derrama em abundância coisas más. Por quê? Porque o coração dos ímpios é mau. Os pensamentos dos ímpios são maus. Então, como eles só pensam no mal, eles respiram o mal, eles sentem o mal, o que eles vão falar? Coisas
que são más. Preste atenção na conversa que você tem com as pessoas. Se elas abrem os pensamentos que elas têm e você percebe que esses pensamentos são maus, tenha certeza de que o coração dessa pessoa também é mau e que quando você precisar resolver uma situação, essa pessoa vai ser uma pedra de tropeço no seu caminho, porque ela vai dizer uma palavra que vai abatê-lo quando você precisar de uma palavra de apoio, ou até que vai diminuir o seu projeto quando você estiver sonhando e realizando o seu projeto, buscando a concretização dos seus projetos. O segundo tema que Provérbios 15 fala é a respeito de Deus. Vamos ver aqui o versículo 3, que diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, nesse primeiro versículo que fala a respeito de Deus, nós vemos que Deus ele está em todo lugar. Deus ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onisciente, ele conhece os pensamentos de todos nós e ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Então os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Por que ele está contemplando os maus e os bons? Para dar a cada um aquilo que cada um merece. Pela lei da semeadura, aquilo que você faz, aquilo que você semeia, é aquilo que você vai colher. É por isso que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, para que, no devido tempo, cada um venha colher aquilo que tem semeado. Preste atenção no que você semeia, no que você fala, no que você faz, com quem você anda, para onde os seus olhos se dirigem, o que você tem escutado, o que você fala e para onde os seus pés vão, porque o Senhor sabe exatamente tudo o que você faz e também cuide dos seus pensamentos, porque Ele também sabe quais são os seus pensamentos. E como nós lemos ali no versículo 26, abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal. Ele conhece os pensamentos dos que praticam o mal. Então, Deus, ele contempla todas as coisas para dar a devida recompensa para cada um. O versículo 8 fala que o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então, nesse segundo versículo, falando a respeito de Deus, nós vemos que Deus, ele abomina o sacrifício dos ímpios. Existem pessoas que pensam que podem comprar Deus por meio de votos, por meio de pagamentos de promessas, mas elas não querem mudar a sua vida. Elas têm maus pensamentos, elas agridem outras pessoas com as suas palavras, elas guardam rancor, não perdoam e pensam que apresentando grandes ofertas, cumprindo promessas de andar muitos quilômetros de joelhos ou fazer qualquer outra coisa assim, que com isso elas vão agradar ao Senhor. Deus, ele deseja que o nosso coração esteja limpo, que os nossos pensamentos sejam limpos, que nós saibamos perdoar o próximo. Jesus, em certa ocasião, disse: se você chegar ao altar para ofertar e se lembrar que tem algo contra o seu irmão, vai primeiro, reconcilia-te com ele e essa é a sua oferta. Então, não adianta você querer oferecer um sacrifício pensando que será aceito por Deus. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Deus não recebe a oferta
que é dada por alguém que não ama o seu irmão, que guarda rancor, ódio, mágoa, de nada vai adiantar você frequentar a igreja se você não perdoa ao próximo. Você precisa perdoar. Mateus 6,14 e 15 diz: se vocês perdoarem as ofensas do próximo, vocês também serão perdoados, mas se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. Então, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Deus ouve as orações daqueles que caminham na retidão. Ainda falando sobre Deus, o versículo 9 fala que o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Deus abomina o caminho daqueles dos ímpios, mas ele ama o que segue a justiça. No versículo 11 está escrito que o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O texto está dizendo que Deus tem o poder sobre o inferno. Ele também tem poder em relação à perdição. Deus, ele governa todas as coisas. Então, se Deus governa até o inferno e até a perdição, ele governa também o coração dos filhos dos homens. Ou seja, ele conhece, ele sabe o que está no nosso coração. Ele conhece o coração. Lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9 e 10, está escrito que o coração do homem é enganoso e que o coração do homem é desesperadamente corrupto. E existe uma pergunta ali: quem pode conhecer o coração do homem? E no versículo 10 está escrito assim: eu, o Senhor, esquadrinho, ou seja, eu conheço, avalio o coração lá no profundo, esquadrinho o coração dos homens, para dar a cada um segundo as suas obras. Deus sabe o que está no coração de cada pessoa para dar a recompensa a cada um no devido tempo. Você pode fugir do pensamento dos homens, mas da correção, você pode esconder o que você pensa, mas de Deus ninguém esconde o que tem no seu coração. Versículo 25, ainda falando sobre Deus: o Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Deus, ele abomina a arrogância, a soberba, aquele sentimento de superioridade. Deus, ele abate o soberbo. Lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 18, está escrito que a soberba precede a ruína e a altivez a queda. Então, o Senhor, ele arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Significa que a viúva pode até não ter uma herança tão grande, mas Deus sempre vai cuidar da viúva para que ela tenha aquilo que é necessário. Viúva aqui simboliza o pobre, simboliza aquele que está desamparado. Nesse tempo que Provérbios foi escrito, as mulheres viúvas haviam perdido o seu marido, que era o sustento da casa. Então ela estava ali desprovida, mas o Senhor cuida daqueles que confiam nele. Mas os soberbos, Deus arranca-lhes o orgulho, a soberba, permitindo que passem por situações de humilhação. Talvez você esteja vendo um soberbo crescendo, 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 crescendo. Eles crescem e florescem por um tempo, mas de maneira repentina eles são quebrados.
Se você nunca leu Daniel, capítulo 4, leia o texto de Daniel, capítulo 4. Lá conta a história do rei Nabucodonosor. Ele estava orgulhoso e soberbo. E de repente, Deus tirou dele o juízo e a razão. E ele começou a ficar como se fosse um animal, e ele viveu como se fosse um animal durante um tempo. Quando ele recobrou a sua razão, ele reconheceu que Deus é realmente Deus e que só Deus governa sobre todas as coisas. Muitas vezes Deus abate o soberbo para mostrar que ele é que é Deus. Nós devemos cuidar da soberba. No Salmo 19 está escrito: guarda-me da soberba, e eu ficarei livre de tão grande pecado. Agora, aquele que está desamparado, que é humilde, que tem a sua dependência em Deus, terá a sua herança e a sua casa firmada. Ainda falando sobre Deus, o versículo 29 fala que longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Então Deus fica longe dos ímpios. E nessa parte B, ele repete o que nós lemos no versículo 8, mas escutará a oração dos justos. Vamos lembrar que no verso 8 está escrito na parte B que a oração dos retos é o seu contentamento. Deus abomina o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos alegra a Deus, é o seu contentamento. E aqui no versículo 29, nós vemos que a parte B fala mais uma vez que ele escutará a oração dos justos porque ele se agrada da oração dos justos. E o último versículo, que é o 33 desse capítulo, fala também sobre Deus, que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e diante da honra vai a humildade. Então, quando você tem autorrespeito por Deus, você recebe a instrução da sabedoria, porque temor pode significar ter medo e também pode significar altíssima consideração e respeito. Aqui no caso da Bíblia, sempre que você ler essa expressão temor do Senhor, temor ao Senhor, significa alta consideração e respeito por Deus. Então, quem tem alta consideração por Deus, recebe a instrução da sabedoria. De fato, se você teme a Deus, se você tem Deus em altíssima consideração, você ora e coloca todos os seus projetos diante dele. Se você teme a Deus, você procura ler as Escrituras para ter conhecimento a respeito dele. Se você teme a Deus, você fica longe daquelas pessoas que são ímpias e você procura andar com pessoas que também respeitam a Deus. Então, essas pessoas que temem a Deus têm experiências com Deus. Então, você começa a compartilhar experiências com Deus e essas experiências trazem instrução, ensino, conselho, sabedoria. Então, quando você tem Deus acima de tudo, você recebe instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. Então, aqui, o texto, ele, como nós lemos aqui num desses versículos aqui, fala sobre a soberba, que Deus, ele abomina aquele que é soberbo. Aqui no versículo 25, o Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Então, se no 25 nós lemos que Deus arranca a casa dos soberbos, o 33 completa a ideia de que Deus ama a humildade. Veja aqui na parte B, diante da honra
vai a humildade. O outro assunto o terceiro tema que Provérbios 15 trata é sobre aqueles que desprezam e aqueles que escutam a correção. Qual a diferença entre as pessoas que desprezam a correção e que a escutam? O versículo 5 começa falando que o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Então, aquele que presta atenção na repreensão do seu pai tem condições de tomar decisões que são prudentes. O versículo 10, na mesma linha, fala que correção molesta-a para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Então, aquele que deixa o caminho certo, ele considera que a correção é algo que o incomoda, é algo que o molesta, é algo que o perturba, ele não aceita a correção. Então, aquele que aborrece a repreensão vai cair em uma cilada, vai cair em uma armadilha. Quem não presta atenção no conselho acaba perecendo. O versículo 12 fala que não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Então, o escarnecedor é o zombador, é aquele que brinca com a vida. Ele não ama quem o corrige e ele nunca vai chegar perto dos sábios, porque o escarnecedor ele tem prazer em continuar nas suas rodinhas de pessoas que praticam o mal, que vivem falando mal dos outros, fofocando, correndo atrás daquilo que não edifica. Então ele não vai se chegar aos sábios. Depois o versículo 31 fala que os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Então, está dizendo aqui que aqueles que prestam atenção na repreensão, ao contrário daqueles que aborrecem a repreensão, terão vida. E eles vão ficar no meio dos sábios e eles vão se juntar com os sábios. Veja que o texto fala: os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios, farão a sua morada. Ou seja, quem escuta a repreensão escolhe como amigos pessoas que são inteligentes e pessoas que são sábias, para que ele possa sempre ouvir correções, para que ele possa encontrar soluções e saídas para os problemas da vida. E o versículo 32 fala que o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Veja que o texto do versículo 32 fala que quem rejeita a correção comete um pecado contra si mesmo. Ele desrespeita, ele menospreza a sua própria vida. Preste atenção na repreensão. Aquele que te repreende está te dando a chance de você escapar de um caminho mau, de você escapar da morte. Aquele que lhe corrige e que diz a você que mude os seus hábitos, que você busque o conhecimento, que você escolha melhor os seus amigos, que você se preocupe com relação à sua alimentação, que você não coma em excesso, que você cuide do excesso de açúcar, que você pratique uma atividade esportiva, que você ore e fale com Deus, que você leia a palavra, que você zele do seu marido, da sua esposa e dos seus filhos e cuide da sua família, que você não gaste o seu tempo em redes sociais vendo coisas indevidas ou gastando seu tempo valioso que você poderia estar adquirindo conhecimento para poder prosperar, para poder melhorar com tolices. Essas pessoas que falam sobre isso querem o seu bem, querem o seu progresso, querem o seu crescimento,
querem que você tenha uma vida melhor, mas aquele que é tolo, aquele que é escarnecedor, aquele que é ímpio, ele rejeita, ele recusa, ele menospreza o conselho. Depois, o texto de Provérbios 15 fala a respeito dos justos e dos ímpios. Os justos tomam boas decisões. Quais são as decisões que os justos tomam? Vamos ver aqui. O versículo 6 fala que na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Então a primeira coisa que o justo tem é que na sua casa ele tem um grande tesouro. Grande tesouro fala a respeito de tudo o que o justo tem na sua casa é abençoado. Ele tem a sua família bem estruturada porque ele cuida bem da sua família. Ele tem os seus investimentos, as suas aplicações, as roupas estão todas em ordem, porque o justo, ele cuida de tudo aquilo que ele tem. Agora, nos frutos do ímpio há perturbação. Os frutos são as obras. As obras que os ímpios praticam são só decisões erradas. Eles não se preocupam, não zelam das coisas que têm. Não se preocupam em respeitar as pessoas da própria família. Geram contendas, conflitos. Então, o fruto que você vê do ímpio é perturbação. Os justos, versículo 18, né? Eles não são iracundos. O justo, ele domina sobre a ira. O versículo 18 fala que o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Então, o justo, ele não é uma pessoa que se ira facilmente, que fica criando contendas, conflitos com as pessoas. Mas o justo, ele é longânimo. Ele é alguém que tem longo ânimo, é alguém que tem paciência. E como na casa do justo há um grande tesouro, ao invés dele fazer com que as discussões aumentem, ele apazigua a luta, ele apaziguará a luta. Ele será pacífico, ele resolverá as situações dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, porque ele sabe que a sua família é um grande tesouro. Outra coisa é que o justo, ele não é preguiçoso. O justo é trabalhador. O versículo 19 fala que o caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, ou seja, é como uma parede de espinhos. Mas a vereda dos retos está bem igualada, ou seja, o caminho dos retos, ele é um caminho bem estruturado, bem organizado. O justo, ele sabe que ele precisa construir o seu grande tesouro, como nós lemos no versículo 6. Então ele sabe que ele precisa fazer a gestão do seu tempo, gestão dos seus recursos, gestão dos seus projetos e fugir da preguiça. Não pode ficar ocioso, mas ele usa o tempo de maneira proveitosa para que ele possa crescer, prosperar e cuidar do seu grande tesouro. Outra coisa que o justo tem também é que o justo ele honra o seu pai. O versículo 20 fala que o filho sábio alegrará a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Então, os justos, eles respeitam os conselhos que recebem dos pais. Agora, aqueles que são ímpios, os que tomam o caminho errado, eles ignoram o conselho da mãe, desrespeitam, desonram os pais e acabam caindo em ciladas e armadilhas por não ouvirem os conselhos. Ainda, os justos, eles andam de maneira reta. O versículo 21 fala: a estultícia, ou seja, a tolice, é alegria para o que carece de entendimento,
mas o homem sábio anda retamente. Então os justos, eles procuram andar com os sábios, eles procuram fazer as coisas corretas, eles procuram fazer aquilo que é certo. Outra coisa dos justos é que eles escutam os conselhos, porque eles sabem que nos conselhos existe sabedoria. Veja o versículo 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Então os justos, eles cuidam das pessoas que andam com eles. Eles só andam com pessoas que têm conhecimento, sabedoria, entendimento, discernimento, prudência e que têm inteligência para que possam apresentar bons conselhos, porque eles sabem que os conselhos confirmam os projetos e diminuem consideravelmente as chances de fracasso naquilo que se está buscando. Outra coisa dos sábios, dos justos, está no versículo 24, que para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Esse versículo tem um sentido espiritual, que o sábio, ele procura ter relacionamento com Deus, porque na sua vida, depois da morte, ele quer estar com Deus. Ele quer estar no caminho que vai para o céu, no caminho que vai para cima, para que ele não vá para o inferno, para que ele se desvie do inferno. E ele também tem um sentido terreno, no sentido de que o caminho da vida é para cima fala de prosperidade, riqueza, progresso, crescimento, elevação, aumento. Então o sábio, ele vai para cima, ele busca o caminho da vida para cima. E com isso ele foge do inferno, da miséria, da desgraça, da discussão, da contenda, da ira, da preguiça, porque tudo isso leva a pessoa para uma vida infernal, uma vida que não traz alegria. Depois o versículo 27 diz que o que se dá é mais uma característica de quem é justo. O justo, ele não entrega a sua vida nem para a cobiça e nem para a inveja. Veja o versículo 27. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. Então o justo, ele não se deixa subornar. Quando a parte B do verso 27 fala, mas o que aborrece as dádivas viverá, ele está dizendo o que aborrece ganhar presentes. Porque tem aquelas pessoas que vivem cobiçando muitas coisas. Então, quando alguém quer suborná-la, essa pessoa que cobiça acaba tendo um preço. Ela cobiça alguma coisa e a pessoa sabe que ela está cobiçando aquilo e ela oferece aquele presente. E ela acaba comprando essa pessoa. O justo, ele não se dá a cobiça. Por quê? Porque o justo, ele foge da preguiça. Então ele está sempre criando projetos com a finalidade de concretizar os seus sonhos e os seus objetivos. Então o justo não tem tempo de ficar cobiçando. Quando o justo quer alguma coisa, ele procura conselhos, ele busca conhecimento, ele cria projetos e ele vai atrás para realizar aquilo que ele está buscando. Só o ímpio é que se dá a cobiça, porque o ímpio não vai fazer o que tem que ser feito. Vai andar com companhias ruins, vai se entregar para a preguiça, vai se entregar para ficar com raiva e com ira das pessoas, vai se entregar para muitas vezes se entregar à inveja em relação ao próximo, vai ficar cobiçando e com isso ele acaba sendo suscetível, fica fácil dele receber o presente
de maneira que ele não tenha que fazer esforço. Então, o justo, ele foge disso. Outro tema que... outra coisa também sobre o justo está aqui nos versículos 16 e 17. O justo, ele entende que melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Então, o justo, ele procura fazer aquilo que é correto. Ele não vai se entregar para receber um grande dinheiro, um grande tesouro de corrupção, porque ele sabe que se ele receber dinheiro de crime, de corrupção, de desonestidade, ele pode responder a um processo, ele pode ser descoberto de maneira repentina e ele vai ficar inquieto. O justo, ele avalia, ele prefere receber aquilo que ele conquistou com o seu próprio esforço, ainda que não seja tanto quanto o que ele poderia ganhar com a desonestidade, porque ele vai ficar tranquilo. Então, o verso 16, o justo, ele melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. E o versículo 17, o justo também entende que melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. O justo, ele foge dos lugares onde existe a contenda, o conflito, o ódio. Ele preza, valoriza os ambientes onde existe amizade, onde existe amor. E por fim, o último tema que Provérbios 15 trata é a respeito do coração do homem, o coração das pessoas. O versículo 13 fala que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Quando nós estamos nos deprimindo, nós precisamos buscar pessoas que possam nos ajudar a encontrar saídas da vida. Precisamos encontrar uma atividade esportiva para praticar, precisamos orar mais para aumentar o relacionamento com Deus, para ter força para passar por cima daquele momento de abatimento, de tristeza, de fraqueza. Precisamos ler mais a palavra, ler bons livros que trazem recomendações e conselhos para que o nosso coração não fique abatido. Nós precisamos tomar uma atitude ativa. Precisamos praticar ações para que o nosso coração esteja alegre, para que nós possamos ter a formosura no rosto, ter o brilho no rosto, porque a alegria permite que nós tenhamos uma vida muito mais útil para os que estão à nossa volta. Aqueles que se entregam à depressão, que não lutam contra ela, acabam gerando dificuldades para as pessoas à volta. O versículo 15 fala que todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Então veja que o versículo 15 ele completa o 13. Ele fala que aquele que fica aflito, entregue à aflição, vai ter uma vida inteira, todos os dias dele serão maus. Mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Vale a pena lutar para ter um coração alegre. E o versículo 30 fala que a luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. Então, ele fala que aquilo que quando ele fala que a luz dos olhos alegra o coração, ele está falando a respeito das pessoas que estão com vida, que estão usando os seus sentidos, estão usando os seus olhos, focando, prestando atenção naquilo que
dá ânimo, que dá alegria. A pessoa que está lutando para ter alegria, ela vai prestar atenção naquilo que pode alegrar o seu coração. Ela vai prestar atenção nas formas de resolver as situações difíceis da vida. Ela não vai se entregar para olhar para o lado negativo. Ela vai usar os seus olhos para buscar resultados positivos que melhorem a sua condição, porque ela entende a importância do coração alegre. E a boa fama engorda os ossos. Essa parte B do versículo 30 fala que é importante você cuidar do seu coração, porque as pessoas sentem alegria de estarem ao lado de pessoas alegres, de pessoas que têm conselho, que têm uma boa palavra, que estão sempre prontas para dar respostas e soluções para a vida delas. Então, nós podemos escolher entre ter um coração abatido, cheio de dor, e então a nossa fama será uma fama negativa. Aquela pessoa está sempre em depressão, está sempre triste, está fraca, está sempre com seu rosto sisudo, reclamando da vida. Agora, a pessoa que tem o coração alegre, ela vai ter uma boa fama. E a boa fama engorda os ossos. Ou seja, a pessoa que vive com a alegria do coração, até os ossos, fala aqui a respeito da nossa estrutura mais interna, né? Os ossos são a nossa estrutura. Até no mais íntimo dela, ela vai carregar. A boa fama engorda os ossos, significa todos os lugares em que essa pessoa estiver. Ela vai ser reconhecida como uma pessoa que faz a diferença, como uma pessoa que deve ser convidada, que é bem-vinda, que porque traz respostas, porque traz saídas da vida. Então, lutar contra a depressão, a opressão, a fraqueza, o abatimento é uma coisa importante, porque a forma como você reage diante das circunstâncias da vida gera uma fama a seu respeito. A boa fama engorda os ossos. Quando você tem uma boa fama, você tem toda a sua vida transformada com alegria.